Os cumprimentos. Como sabemos, conforme os compradores e vendedores, que é o que movimenta o mercado, executam suas ações, dependendo do valor do PIB, ocorre uma concentração em algumas regiões, geralmente em números redondos, como 0.400 ou 0.100, 0.200. Uns exemplos. Essas regiões de concentração de operações é chamado de suporte e ou resistência. Essa base fará, juntamente com a leitura de candle ou indicadores, uma confluência de 99% de suas operações. Aquele 1% é vagabundo. Tendência gráfica. Anteriormente, lhes foi mostrado como identificar o padrão de tendência gráfica. O suporte e resistência são linhas traçadas nos pontos de maior concentração de operações, ou seja, compra e venda. Suporte. Traçado no ponto mais baixo de uma região de operações, com uma concentração maior de compradores do que vendedores, impulsionando o PIB para cima. Então vocês podem ver aqui um exemplo. O gráfico ele veio descendo, chegou aqui, ele encontrou uma região de suporte, ou seja, ele bateu aqui e aqui ele encontrou um suporte aqui de compradores, impedindo que ele descesse, impulsionando novamente para cima. Só que aqui os vendedores foram ganhando força, ele desceu e tocou novamente aqui, ó, região de suporte. Então ele vai batendo e vai subindo, como se fosse um chão. Só que em determinado momento ele vai romper esse suporte, seguindo a sua tendência, no caso aqui a tendência de baixa. Resistência. Traçado no ponto mais alto de uma região de operações com uma concentração maior de vendedores do que compradores, impulsionando o PIB para baixo. Então aqui vocês podem ver, os compradores vieram ganhando força, chegou aqui, ele encontrou vendedores posicionados, ou seja, uma resistência, e ele começou a descer, porque os vendedores começaram a liquidar os seus contratos. Todavia, os compradores estão com força, impulsionando para cima. Aqui ele rompe essa resistência e quando rompe, aqui se torna um suporte. Por quê? Porque ele está acima. Se está acima, se tornou um suporte. Então a gente vai buscar nova resistência, que foi aqui. Então ele desceu novamente, subiu e rompeu essa resistência, transformando ela em um suporte e assim dando continuidade no movimento gráfico. Tendência consolidada ou lateralizada. Neste caso, há uma concentração de compradores e vendedores em uma região de pips próximos. Como vocês podem ver aqui, ó, há uma concentração nessa região aqui de pips, né? Essa numeração entre aqui e aqui não está marcando, mas vocês têm o exemplo visual, tá ok? Fazem com que o gráfico direcione-se para frente ou lateral. Neste caso, temos o suporte na parte inferior e a resistência na parte superior. Retrospectiva. Saber identificar a região de suporte e resistência no gráfico é primordial para o sucesso de sua operação. É importante saber que é uma região de preço visada por alguns buscando uma região superior, no caso de alta, ou inferior, no caso de baixa. Identificando as regiões, você pode e deve tirar proveito para a confluência de sua entrada, obviamente, seguindo a tendência gráfica. Aqui eu vou estar dando um exemplo de como identificar o suporte e a resistência. Aqui no lápis, na ferramenta gráfica, a gente vai estar pegando a linha horizontal, né? Como vocês sabem, o ponto mais alto é a resistência. Por que a resistência? Porque os compradores vieram subindo, né? Subindo, impulsionando o PIB para cima. Quando chegou aqui nessa região aqui, ele encontrou vendedores posicionados.
certo? E esses vendedores impulsionaram o gráfico de volta para baixo. Então você vê que aqui teve uma resistência, vou clonar aqui. Aqui você também identifica uma outra região de resistência. Você vê que ele veio subindo aqui, ele bateu e depois ele desceu. Aqui embaixo ele formou a região de suporte, eu vou clonar aqui. Agora ele chegou até aqui embaixo. Vou tirar aqui o indicador para vocês verem. Chegou até aqui embaixo, né? E aqui são, no caso, duas regiões. Vamos mudar aqui para verde e clonar ela. Por quê? Porque tem o pavio, que é onde foi a máxima dele. Vamos ver se eu conseguisse pegar agora essa linha. Pronto. Então nós temos aqui o pavio, onde foi a máxima mínima dele, ou seja, a mínima mais baixa, o mínimo mais mínimo, o PIB mais baixo, né? Que é onde ele foi buscar poucas pessoas, porque ele encontrou bastante compradores aqui e impulsionou. Então aqui nessa região aqui tem bastante compradores posicionados, e aqui é onde eles tiveram força impulsionando para cima novamente. Então aqui nós temos a nossa região aqui, ó, de suporte na parte inferior, e nós temos a nossa resistência. Suporte na parte inferior, resistência na parte superior. E ele vai trabalhando aqui nessas regiões, ele vai testando todas essas regiões aqui, até o momento que ele consegue fazer o rompimento de uma determinada região. Aqui ele bateu, encontrou bastante vendedores, então aqui começou uma briga entre compradores e vendedores, da qual vendedores ganhou uma parte dessa briga, ou seja, conseguiram liquidar os seus contratos, vender os seus produtos, que era o que eles queriam, e quando chegou aqui, acabou reduzindo os vendedores nessa região aqui. Então os compradores começaram a ganhar mais força e rompeu aqui o suporte, rompeu a resistência, desculpe, rompeu a resistência aqui. Quando a resistência ela é rompida, ela se torna um suporte. Então você vê que ele veio aqui em cima e depois ele começou a encontrar vendedores novamente, liquidando seus contratos, e ele desceu testando aqui novamente essa região, mas os compradores continuou pressionando até chegar aqui em cima. Aqui ele encontrou bastante vendedores que começaram a liquidar os seus contratos, ou esses vendedores aqui podem ser os compradores que efetuaram compras aqui, ó. Então você vê, a pessoa entrou aqui comprado e esperou o preço subir até chegar no PIB que ela queria, e aqui ela entra vendido. Então assim é que vai ocorrendo a manipulação gráfica. Uma pessoa ela entra aqui comprado, chega aqui, ela entra aqui vendido. Ou uma pessoa que já tem um produto também entra vendido, ou não tem o produto, entra vendido também. Você pode entrar vendido ou comprado com produtos que você ainda não tenha, baseado em contratos, mas aí é operação em tempo fixo e não tem a ver com nós, operações binárias, entendeu? Então você sabendo identificar aqui a região onde as pessoas estão se posicionando, na região de preço, aqui ó, se você, regiões de preço, tá vendo? Aqui ó, 185 no final, aqui ó, conforme você movimenta o mouse ele vai marcando aqui ó, o PIB, tá vendo? Onde o mouse está na tela, ele vai marcando o PIB aqui ó. E esse sino é, por exemplo, você quer marcar um PIB, né, achando que ele vai chegar lá, e você pega e marca aqui ó, com o sino. Quando o PIB bater aqui nessa marcação, ele vai te dar um sinal. Geralmente quando você está esperando ele bater num ponto para poder você dar a sua operação. Então você vê aqui, ó, esse aqui do meio, né, ele era uma resistência aqui, né? Aqui ele foi rompido, virou um suporte. Então quando ele bateu aqui, ele foi rompido novamente. Só que aqui é uma região de compradores e eles elevaram novamente o gráfico aqui para cima, o PIB aqui para cima.
E isso aqui a gente chama de pullback. Isso aqui, pullback, pode ser, entendeu? Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Esse daqui, provavelmente ele vai continuar na tendência de alta, tá vendo aqui? Ele rompeu aqui essa resistência, e quando ele rompe a resistência, né, ele está indicando uma tendência de alta. Quando ele rompe o suporte, ele está indicando a tendência de baixa. Então aqui você vê que novamente a parte de compradores está ganhando força, né? Eles estão ganhando força, já romperam essa linha de suporte, ou seja, essa linha aqui já não é mais nada para eles tecnicamente. Eles vão buscar agora aqui, ó. A parte compradora vai vir buscar aqui em cima. Se ela conseguir romper novamente essa resistência aqui, que aqui por enquanto é uma resistência aqui que virou suporte, se ele conseguir romper essa resistência, ele vai dar continuidade na tendência de alta. Ou ele pode bater aqui e reverter, iniciando uma tendência de baixa. Neste ponto, irei mencionar um fator gráfico. Como mencionado, todas as bolsas seguem o horário comercial de cada país. Neste período, o mercado é operado por pessoas. Chama-se mercado aberto. Todavia, há sempre gráficos disponíveis, mesmo não sendo horário de operações de determinada bolsa. Este gráfico chama-se OTC, um gráfico de uma data posterior não especificado ou manipulado pela corretora. O mercado aberto, ele não tem o OTC, e o mercado manipulado, ou mercado espelhado, ele tem o OTC, o gráfico. Nós iremos operar em mercado aberto, mas algumas pessoas gostam de operar em gráfico OTC, ou gráfico espelhado. Tem estratégias para você operar em gráfico espelhado, mas geralmente operar em mercado aberto é muito melhor.